para fazer a caixinha da lembrancinha, eu usei placa pluma, que é um isopor prensado. Então ela tem 5 milímetros de espessura. E aí eu cortei. Essa aqui é retalho, eu tô usando retalho das caixinhas que eu fiz. Então aqui, no caso a placa, ela vem inteira, ela tem mais ou menos 30 centímetros por 20, mais ou menos. Daí você corta uma peça de 7 centímetros por 7, duas peças de 7 por 6,5. Então são duas de 7 por 6,5 e mais duas de 7 por 7. Então são 3 peças de 7 por 7 e duas de 7 por 6,5. Então a gente vai usar cola de isopor para colar essas pecinhas. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a base, que é de 7 por 7, e uma lateral de 7 por 7. Então a gente vai colar com o isopor, com a cola de isopor, e deixar ela fixar. Então primeiro a gente faz a primeira colagem e fixa ela. Então pega a cola de isopor, pega a cola de isopor e passa aqui na lateral. Passou a cola de isopor, fixa a primeira lateral de 7 por 7. Fixou. Espera de um dia para o outro para ela ficar bem fixa. Então deixa ela secar. O melhor é já deixar ela toda pintada. Então eu usei aqui para pintar, eu usei tinta de tecido mesmo, deu certo. Então passei a tinta de tecido em toda a placa, depois eu cortei o tamanho para depois colar a caixinha, porque daí depois não tem aquele trabalho de pintar quando ela estiver pronto por dentro, por fora, dá mais trabalho. É melhor pintar a placa antes de fazer a montagem da caixinha. Bom, deixa secar para não deformar. Então agora que tá bem sequinho, aqui a lateral, eu vou já pintar essa parte aqui. Então, antes de passar a segunda mão, então eu passo de leve uma primeira mão, com a tinta de tecido mesmo.
E aí eu vou esperar secar. Essa aqui que já tá, que é retalho de outra peça, então eu já posso carregar mais na tinta. E dar um reforço aqui pra ficar mais bonitinho. Essa parte aqui agora, que eu acabei de passar, a primeira mão, eu vou já reforçar com a segunda mão. E aí eu tô usando uma esponja de lavar louça pra fazer essa pintura aqui. Então já passei aqui uma segunda mão mais carregada e vou passar uma terceira mão porque eu tô fazendo com retalho, então eu quero disfarçar essa parte aqui que tá emendada, então vou passar mais uma mão. Mas se ela tivesse lisa, só duas mãos já ia ficar bom, o efeito já ia ficar legal. Então agora eu vou esperar a tinta secar. Então agora que a gente já tá com essa parte da caixinha bem colada, a gente vai colar as demais partes dela. Então verifica primeiro qual que é as de 7 por 6,5. E aí a gente passa a cola de isopor e cola as demais laterais. Colou, agora a gente vai esperar secar. Então agora que a gente já tá com a caixinha bem coladinha, a gente vai retirar estes excessos aqui, ó, tá vendo? Fica uma parte mais alta do que a outra. Então a gente vai retirar e lixar toda a caixinha. Toda a parte que tiver mais alta, mais baixa, a gente vai acertar. Então, com o estilete a gente vem aqui e retira essa parte que tá mais alta. E agora usando uma lixa de unha mesmo,
Então a gente deixou toda ela no mesmo nível, com a lixa de unha. Agora a gente vai lixar essa lateral aqui que ficou um pouquinho mais alta. Daí a gente acerta ela também. Quanto mais próxima for a medida da caixa que você cortar a peça, menos trabalho vai ter para arrumar ela, para corrigir os erros. Então aqui também. Agora a gente tira o pó e termina a pintura dela. Daí a caixinha tá pronta. Balãozinho, a gente pega um pouco de massa, enrola, faz uma coxinha, achata e deixa secar para depois forrar com a meia de seda. Então a cor da massa pode ser branca ou incolor, porque a cor que vai ficar é a cor da meia que a gente vai usar. Para fazer o balãozinho, eu também usei um molde de silicone. Então, eu peguei aqui, fiz o primeiro balão, esperei secar, fiz o molde e todos os balãozinhos eu fiz a partir do molde. Então, para fazer o molde sempre tem que deixar o balão um pouco maior, né? Sempre tem que deixar a peça um pouco maior, porque ela vai encolher. Então aqui eu espero secar para depois forrar.
Para secar, de vez em quando vira, para secar mais rápido. Depois que tiver seco, a gente encaixa. Deixa ela secar bem, porque se a gente forrar com a meia e ela encolher, vai ficar frouxo. Então a gente espera secar bem. Aí a gente pega a meia, forra o balãozinho, e com a linha, essa linha aqui própria para amarrar a meia, para fazer trabalhos com meia de seda, a gente amarra aqui para encerrar o trabalho. Amarrou, daí a gente pega a tesoura e corta. Esse pedaço aqui eu vou usar na próxima. Corta aqui o excesso. E aí a gente tem o balãozinho forrado. Então, como eu preciso de 3 balões, então eu vou forrar mais 2. A caixinha do Mickey aqui pronta. Eu vou usar cola de biscuit mesmo para colar os balõezinhos. Eu vou usar cola de glitter azul. Vou espalhar o glitter. E com o dedo mesmo eu vou espalhar pela caixinha toda.
Então, fiz isso em todos os lados. Vou aguardar a secagem do glitter para depois colar os balõezinhos. Como eu tô querendo mostrar, então eu vou fazer já a colagem dos balõezinhos. Então eu colo um aqui, vou colar aqui. Vou pegar um pouquinho de massa branca, fazer um rolinho. Bem fininho. Passar cola aqui mais ou menos onde eu vou colocar, como se fosse o cordão do balãozinho. Agora eu vou usar o molde de letras para escrever o nome. Então ficou pronta a caixinha do Mickey. A gente aguarda a secagem e tá pronto.
Colou, agora a gente vai esperar secar. Então agora que a gente já tá com a caixinha bem coladinha, a gente vai retirar estes excessos aqui, ó, tá vendo? Fica uma parte mais alta do que a outra. Então a gente vai retirar e lixar toda a caixinha. Toda a parte que tiver mais alta, mais baixa, a gente vai acertar. Então, com o estilete a gente vem aqui e retira essa parte que tá mais alta. E agora, usando uma lixa de unha mesmo, então deixa ela secar. O melhor é já deixar ela toda pintada. Então eu usei aqui para pintar, eu usei tinta de tecido mesmo. Deu certo. Então passei a tinta de tecido em toda a placa, depois eu cortei o tamanho para depois colar a caixinha, porque daí depois não tem aquele trabalho de pintar quando ela estiver pronta por dentro, por fora, dá mais trabalho. É melhor pintar a placa antes de fazer a montagem da caixinha. Bom, deixa secar para não deformar. Então agora que tá bem sequinho, aqui a lateral, eu vou já pintar essa parte aqui. Então, antes de passar a segunda mão, então eu passo de leve uma primeira mão, com a tinta de tecido mesmo. E aí eu vou esperar secar. Essa aqui que já tá, que é retalho de outra peça, então eu já posso carregar mais na tinta. E dar um reforço aqui pra ficar mais bonitinho. Essa parte aqui agora, que eu acabei de passar, a primeira mão, eu vou já reforçar com a segunda mão. E aí eu tô usando uma esponja de lavar louça para fazer essa pintura aqui. Então já passei aqui uma segunda mão mais carregada e vou passar uma terceira mão porque eu tô fazendo com retalho, então eu quero disfarçar essa parte aqui que tá emendada, então vou passar mais uma mão. Mas se ela tivesse lisa, só duas mãos já ia ficar bom, o efeito já ia ficar legal. Então agora eu vou esperar a tinta secar. Então agora que a gente já tá com essa parte da caixinha bem colada, a gente vai colar as demais partes dela. Então verifica primeiro qual que é as de 7 por 6,5. E aí a gente passa a cola de isopor e cola as demais laterais.
vai pegar a base, que é de 7 por 7, e uma lateral de 7 por 7. Então, a gente vai colar com o isopor, com a cola de isopor, e deixar ela fixar. Então, primeiro a gente faz a primeira colagem e fixa ela. Então, pega a cola de isopor, pega a cola de isopor e passa aqui na lateral. Passou a cola de isopor, fixa a primeira lateral de 7 por 7. Fixou. Espera de um dia para o outro para ela ficar bem fixa. Para fazer a caixinha da lembrancinha, eu usei placa pluma, que é um isopor prensado. Então, ela tem 5 milímetros de espessura. E aí eu cortei. Essa aqui é retalho, eu tô usando retalho das caixinhas que eu fiz. Então, aqui, no caso, a placa, ela vem inteira, ela tem mais ou menos 30 centímetros por 20, mais ou menos. Daí você corta uma peça de 7 centímetros por 7, duas peças de 7 por 6,5. Então, são duas de 7 por 6,5 e mais duas de 7 por 7. Então, são 3 peças de 7 por 7 e duas de 7 por 6,5. Então, a gente vai usar cola de isopor para colar essas pecinhas. Então, como é que a gente vai fazer?